E nós temos também o dano resultante da exploração econômica. O que é o dano resultante da exploração? Eu pulei alguma coisa aí? Não. Olha aí. Pulei o quê? Ah, nuclear. Verdade, dano nuclear. Dano nuclear é interessante. Eu vi a carinha de vocês assim olhando. Eu falei, eu pulei alguma coisa. Qual é o lance do dano nuclear? O dano nuclear é interessante porque é o seguinte: ele é uma exceção. O dano nuclear é uma circunstância em que o Estado ele vai responder de forma objetiva, sempre, tanto pela ação quanto pela omissão. Então, no caso de dano nuclear, independentemente do que aconteça, o Estado sempre vai responder. O Estado sempre vai ter a obrigação, porque no caso do nuclear é a teoria do risco integral. Então, qualquer problema que venha ter com dano nuclear no Brasil, o Estado vai responder independentemente do que aconteça. Do que se houve culpa da vítima, se foi caso fortuito, se fosse maior, não importa. É o Estado que vai responder sempre. A Constituição ela deu ela impôs essa obrigatoriedade do Estado de responder nos casos de dano nuclear. Ok? Mais algo aí? Agora. Opa, cadê? Dano por resultante da exploração e atividade econômica. O que acontece? A gente viu que o Estado ele nem sempre somente presta serviço público. O Estado às vezes ele explora a atividade econômica por meio da empresa pública e da sociedade de economia mista. Então, e a pergunta que surge é: bem, o Estado prestando serviço público, eu sei que ele responde objetivamente. Mas e o Estado explorando a atividade econômica? Porque quando ele explora a atividade econômica, ele está agindo como se fosse uma empresa privada explorando a atividade econômica. Será que ele responde? Responder, ele responde. Agora, será que a modalidade de responsabilidade é a mesma, de como ele estivesse prestando um serviço público? E aí a gente tem que construir a seguinte história. O artigo 170, parágrafo 6º da lei, ele diz que a atividade econômica ela deve ser sob livre concorrência. Então, por isso que o Estado não explora muito a atividade econômica, porque a ideia é que os particulares exploram a atividade econômica. Então, nesse caso, o Estado ele se submete ao mesmo regime da livre concorrência. É como se ele fosse uma empresa privada ali na história. Então, o que a gente tem, o que a gente extrai da responsabilidade do Estado dessas empresas públicas e sociedade de economia mista que exploram atividade econômica? Então, sendo exploração de atividade econômica sob o regime da livre concorrência, será responsabilidade subjetiva do Estado e não objetiva. Então, se o Estado está com uma empresa explorando atividade, uma atividade econômica, e aí que causou algum prejuízo, que essa econômica da livre concorrência que causa algum prejuízo, Banco do Brasil, por exemplo, o Estado responde de forma subjetiva e não objetiva. Exato. É o banco que responde, porque ele tem personalidade jurídica. O Estado que eu falo no caso é o banco, tá? O banco responde de forma subjetiva, ou seja, ele vai responder, mas eu, cidadão, vou ter que provar conduta, dano, nexo e o dolo ou culpa. Exato. Então o Estado responde de forma... aqui é a informação. E o Estado vai responder de alguma forma, o Estado ele vai responder de forma subsidiária. Como assim? Se o banco não tiver como pagar, o Estado paga. Somente se o banco não tiver condições de pagar, esse exemplo que a gente deu, do banco, ou somente se a empresa não tiver condições de pagar, é que o Estado vai assumir essa responsabilidade. Agora sim, via de regra, o Estado responde de forma objetiva. Diga. Sim. Conduta. Eu vou falar sobre isso agora, tá? Porque eu falo sobre omissão. Então, conduta comissiva
A comissão é o oposto de omissão. Conduta comissiva ou comissão corresponde a uma ação do Estado. Comissão é sinônimo de ação do Estado, né? E a omissão é o deixar de fazer. É o deixar de fazer do Estado. Tentando lembrar o nome da menina, não lembro do caso lá do trem. Melody não. Melody. Pode ser, viu? Pode ser. Pode ser esse nome aí, pode ser. Pode ser. Não vou lembrar agora. No intervalo eu vou olhar na internet pra ver. Então, comissão ou conduta comissiva é um agir, é um fazer do Estado, tá? E a omissão que a gente já está agora é um deixar de fazer. Então o Estado ele responde tanto por uma ação comissiva quanto uma ação omissiva, né? Então a comissiva a gente já viu que é responsabilidade objetiva. Agora, e nos casos de omissão do Estado? Naqueles casos em que o prejuízo ele advém de um não fazer do Estado. O Estado deixa de fazer, ele deixa de prestar um serviço público, ele não faz a coleta do lixo de forma regular, e aí vem uma chuva, às vezes normal, né, esperada, pelo menos previsível, e essa chuva acaba alagando toda a rua porque o lixo não foi recolhido, e o Estado esse alagamento causa prejuízo na casa de um cidadão ou de vários cidadãos. Então nessa situação, será que o Estado responde? Ele responde, só que ele vai responder por omissão, porque nesse caso não foi ele que fez a enchente dentro da casa da pessoa, mas o deixar de agir, o deixar de coletar o lixo fez com que aquela situação acontecesse, aquele dano acontecesse, né? Então, na situação de omissão, o Estado ele responde, só que ele vai responder de forma subjetiva. Então, nessa circunstância aqui, eu, cidadão, vou ter que provar o dolo ou a culpa do Estado. Eu tenho que provar o dolo ou a culpa dele. Então, e a culpa, para ilustrar aqui, ela vem tanto da negligência, vai faltar espaço aqui, mas tudo bem, quanto da imperícia, quanto da imprudência. Não seria o caso a gente especificar, tá, o que é negligência, o que é imperícia, o que é imprudência. Mas assim, negligência é deixar de fazer alguma coisa, né? Imperícia é quando o Estado faz, é quando aquela pessoa perita naquela área deveria fazer de forma correta e não faz. Por exemplo, um motorista que não dirige de forma regular, ali é imperícia, né? Por quê? Porque ele é o motorista, ele tem a obrigação de dirigir de forma correta. É igual o médico que faz cirurgia. Se ele erra, o erro dele ali, se ele erra por falta de habilidade, é imperícia, porque ele tem aquela formação, ele tem aquele dever. E a imprudência é quando você faz sem pensar nas consequências, né? Você deixa de observar alguma, por exemplo, você é um motorista comum, né? Se você anda em alta velocidade, não, esse assunto é polêmico, mas se você motorista dá uma contramão, pronto, dá uma contramão e bate num carro, você agiu com imprudência, foi imprudente. Agora, se você fosse um motorista, né, um motorista profissional, você seria imperito, né, agiu com imperícia, porque você é motorista profissional, é profissão, né? Então existe essa diferença. Mas o fato é, sempre que o Estado agir com negligência, imperícia ou imprudência, vai surgir o dever de indenização para o cidadão, e o cidadão ele tem que provar isso, tá? Não basta provar, não basta dizer que a minha casa alagou. Eu tenho que dizer, olha, minha casa alagou porque o Estado, que deveria coletar o lixo, foi negligente e não coletou, tá? Negligência é omissão,
né? O dolo ou a culpa sempre é um erro, porque o dolo ou a culpa é assim, o dolo ou a culpa não, a culpa sempre é aquela situação, apesar de ter esse nome culpa, a gente fala, fulano é culpado, né? Mas quando diz crime doloso e crime culposo, o crime culposo você não quis praticar o crime, apesar desse nome crime culposo, né? Você não quis praticar o crime. Igual aqui, conduta culposa é que o Estado ele não quis alagar a sua casa, mas ele não coletou lixo, porque ele foi negligente. Ele deixa para o fim de semana, né? Ou então não contratou a empresa, não pagou a empresa, enfim, tem circunstâncias que houve uma omissão do Estado. Então nesse caso aqui a gente tem que provar tanto o dolo quanto a culpa, mais aqueles outros três elementos, né? Conduta, dano, nexo, né? Tem que dar tudo presente para você provar. Então perceba que o dano por omissão ele é mais difícil ainda, né? De você provar, porque você tem esse quarto elemento aí que o cidadão tem que especificar. E por ser difícil, e a lei sabe que é difícil para o cidadão provar essa culpa, a lei diz que não é necessário individualizar, né? Basta você provar a falta do serviço. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer assim, que você não tem que provar qual foi o agente público que deixou de coletar o lixo. Você não tem que sair buscando quem foi o motorista do caminhão no lixo que não passou lá. Você tem que dizer, olha, o Estado não coletou o lixo. Ponto. Você fala a circunstância de forma genérica. Houve a falta do serviço. A energia elétrica que deveria ser fornecida não foi fornecida, né? E por isso eu perdi todo o material, né? Então, perceba que você não precisa dizer quem foi o agente público. Pronto. Aí você não precisa provar quem é que deveria fazer a manutenção daquela boca de lobo, né? Você prova, olha, a boca de lobo não drenou, alagou minha casa, é o Estado que deveria cuidar e não cuidou. Diga. Responsabilidade subjetiva é quando você acrescenta esses dois elementos, porque subjetiva vem do sujeito, subjetivo, sujeito, uma coisa interna. Então você tem que ver a intenção do sujeito. Por isso eu falo do subjetivo, nesse sentido. E objetivo você olha só a circunstância, ponto. Então não é preciso individualizar qual foi a circunstância, você só precisa dizer que faltou o serviço, né, e provar efetivamente que faltou o serviço, né, e que faltou por conta da negligência do Estado, né, tem esse elemento aí, e de uma omissão violadora de um dever de agir. Uma circunstância interessante assim, aquele buraco na pista, tá lá aquele buraco, ó, já criando raiz, aumentando a cratera, e aí você passa, faz festa de aniversário pro buraco, e aí você passa e fura o pneu, né? Nesse caso, teoricamente, o Estado ele responde por omissão, é uma responsabilidade civil por omissão. Então você tem que uma vez alguém me contou uma história, uma dessas aulas aí que eu tava tomando, tipo no mestrado. Aí alguém contou uma história que no Japão, foi nos Estados Unidos, uma coisa assim, acho que foi no Japão. E aí o cara furou um pneu, né, por conta de um buraco que tinha lá no Japão. E aí ele ligou para alguém lá, alguma autoridade, e essa autoridade foi lá, pegou o carro, levou ele imediatamente para a oficina, consertou o carro, fez até outros reparos que nem precisava no carro, e em menos de poucas horas devolveu o carro para aquele sujeito e ainda pediu milhões de desculpas. É cultural. Eu acho desse no Japão. O Japão deram um banho aqui pra gente, né? Na época limparam o estádio todo. Acabavam os jogos, eles recolhiam todos os lixos do estádio. É cultural, é outro nível. Acho que é sério isso? Eles foram na televisão, pagaram. E não vi isso, não. Todos os executivos pediram desculpa por ter aumentado, segundo o artigo, por causa da inflação que a economia está sofrendo. Porque lá eles precisam de inflação, não é isso? Lá no Japão eles estão precisando de inflação. Ai, meu Deus do céu. Diga. Do buraco ou da...
Não, aí você tem que avaliar se for, depende da circunstância, porque assim, se for um lugar, mas se for não, se for uma circunstância assim de que ela já fornece energia e interrompe, né? Aí você, claro que você vai enquadrar na ação do Estado. Pois ele está prestando serviço de energia e errou, descontinuidade, teve algum erro, então você joga para ação. Agora, se for uma localidade que não tem energia, nunca teve, aí é omissão do Estado, porque ele deveria prestar o serviço de energia e não prestou. Então, aí tudo varia. Agora, nesse caso da concessionária, tirando essa outra dúvida também, se ele não é subjetiva, porque é econômica, não sabe por quê? Porque para ser... Cadê? Aqui. Para ser subjetiva, tem que ser exploração de atividade econômica sob o regime da livre concorrência. Você conhece alguma outra empresa que presta energia elétrica? Só o Estado. Então, a concessionária, apesar de poder ser uma empresa, né, que pode ser tanto o Estado quanto uma empresa de uma personalidade jurídica de privado, ela não vai ser subjetiva, porque ela não está no mercado, tá? Ela está de forma exclusiva, igual a ônibus, igual a avião, qualquer transporte, nesse caso aqui. São concessões do Estado. Não é as empresas, né? Se eu quiser botar uma empresa de avião para transportar, eu não posso, né? Eu tenho que ter autorização do Estado. Diga. Objetiva. A única hipótese que eu posso vislumbrar de ser subjetivo para energia é nesse caso de não ter energia elétrica em um lugar, pois o Estado tinha um dever de fazer e não fez. Aí é por omissão, tá? Agir, então aqui, violadora de um dever de agir. O Estado deveria agir, deveria fazer o saneamento básico, fornecer energia elétrica, mas ele não faz. E tem esse caso aqui do caso do preso foragido há meses, que é um julgamento do STF, que é bastante polêmico assim, no seguinte sentido: aquela circunstância foi uma situação, um preso, ele fugiu da cadeia, e aí, foi vocês que me contaram a história foi essa turma que me contou a história de um preso que fugiu umas 3 vezes da cadeia, não, né? Ele fugiu da cadeia e aí, depois de alguns meses, ele montou uma quadrilha e assaltou alguns estabelecimentos comerciais. E os donos desses estabelecimentos comerciais, ou foi um estabelecimento só, não sei, ele processou o Estado, querendo que o Estado indenizasse, porque aquele preso estava foragido. Meu preço é seu, você vai ter que me indenizar. E aí o STF disse que nesse caso não cabia indenização, porque não havia o nexo de causalidade. Como assim? O Estado diz, olha, ele estava foragido há muitos meses. Então não foi o fato dele estar foragido que fez com que surgisse a intenção de montar uma quadrilha para praticar outros crimes totalmente diversos. Não existe uma conduta. O STF diz assim: se fosse durante a fuga, então durante a fuga o Estado se responsabiliza. Então, se durante a fuga ele rouba o seu carro, ele arromba a sua casa, o Estado ele tem que indenizar, porque ele está durante a fuga. Agora, se não está durante a fuga, se ele está foragido há meses, há anos, há algum tempo, que não seja durante a fuga, o Estado ele não vai responder, tá? Por conta disso. Então é um caso interessante aí. E nós temos a custódia administrativa. O que é a custódia administrativa? São aquelas circunstâncias na qual o Estado ele tem o dever de tutelar coisas ou pessoas. Ele tem dever de tutela sobre a integridade física das pessoas, a integridade das coisas. Ele é chamado de garantidor. Essas circunstâncias de custódia administrativa são, sobretudo, 2 circunstâncias, que pode cair na sua prova, essas 2. O presidiário e o aluno de escola pública. O presidiário e o aluno de escola pública. Presidiário e aluno de escola pública. Nessas circunstâncias, o Estado ele é o garantidor, ele tem um dever de custódia. Ou seja, a partir do momento que o aluno entra na escola,
Estado que responde. É ele que responde. Ele que é responsável pela vida, pela integridade, pelo que aconteceu com aquela criança. E o presidiário também. A partir do momento que o Estado ele chama para si a responsabilidade de privar a liberdade de certas pessoas dentro do presídio, né, ele está assumindo, ele tem que garantir a integridade física e a vida daquele sujeito. Então, nesse caso aqui, a responsabilidade estatal ela é objetiva, inclusive quanto a atos de terceiros. Então, o Estado não pode alegar, por exemplo, né, que um presidiário mata o outro. Nessa circunstância de um presidiário matar o outro, o Estado ele responde. Ele deve responder. Ele não pode alegar, eu não tive culpa, foi o outro que matou, não importa. Ele tem a obrigação de zelar pela integridade física, pela vida daquele sujeito, né? Ele tem que, não sei de que forma ele vai fazer isso, mas ele tem que resguardar a vida do sujeito. Então, a não ser que seja um fortuito interno, mas se for externo, o Estado não responde. Então o que acontece? Quer dizer, só se for um fortuito interno. Se for externo, o Estado não responde. O que é um fortuito interno? É esse exemplo que eu acabei de dar. Interno, ali de dentro do próprio presídio. Agora, se o cara tá lá no banho de sol, cai um raio e mata, aí o Estado não responde, tá? Porque a gente chama de fortuito externo. É algo que o Estado não podia prever. Alguém de helicóptero metralhou, aí tem que averiguar até que ponto o Estado, né? Não, mas até que ponto o Estado não teria que garantir essa proteção, porque um raio ainda mais assim, né? Não sei, mas quer dizer, o Estado, mas imagine que mesmo para raio, o raio foi lá e matou. Um raio muito forte e venceu para raio. Porque esse negócio de um helicóptero, né? Aí a gente tem que olhar até que ponto não houve falha na segurança. Porque esse helicóptero tava. Porque assim como ele pode metralhar, pode chegar e levar, né? Mas você vê que é muito nos Estados Unidos, né? Essa fuga de helicóptero. Na década de 80, escadinha. Foi? Eu não sabia, não sei não. O helicóptero chegou e ficou. Poxa. Aí, tá vendo aí? O Brasil também tá evoluído. Há um tempo atrás. Rapaz, o Brasil tá começando. Rapaz, nossa, é sério, viu? Eu tô com medo dessas Olimpíadas. Tem aquele site sensacionalista, né? Ele fala, né, que tá aquelas notícias falsas. Aí tem lá, terroristas tentam praticar o ato ISIS, né, sei lá, e aí tentam fazer, mas não conseguem ganhar dos políticos brasileiros e voltam. Aí tem uma historinha também lá, os terroristas tentando vir aqui botar uma bomba no Cristo Redentor, aí não consegue pegar o ônibus, não consegue pegar o metrô, não consegue, atrasa, não sei o que lá, o avião atrasa, desiste e volta pra lá, né, não consegue fazer nada. Mas o negócio é sério, eu tô com medo desse terrorismo aí. Mas então veja só, quando tem esse dever de custódia, vamos, né? Rapaz. Só assim pra reunir esse povo pra trabalhar, né? Viraram pra poder votar, né? Primeiro fala todo mundo, e depois vota. Então, a modalidade do risco é administrativo, ou seja, admite duas excludentes, né? Culpa exclusiva da vítima e força maior exclui o dever de indenizar. Então, veja, se na calada da noite o presidiário ele se enforca, né, com um lençol, aí é culpa exclusiva da vítima. Aí o Estado também não tinha como ele evitar isso, tá? Porque ele se enforcou, né, com um lençol, que é algo que deveria estar ali dentro. Agora, se por exemplo, o carcereiro deixa cair uma faca ali dentro, né, sem querer,
E fica, se mata, né? Então, se mata. Aí nessa hipótese, o Estado responde, porque não é culpa exclusiva da vítima, é culpa compartilhada. Para o Estado não responder, tem que ser uma culpa exclusiva, tá? Tem que ser uma culpa totalmente exclusiva, não pode ser uma culpa compartilhada, não. Porque se for compartilhada, tudo bem, reduz a indenização, mas ele responde da mesma forma. Então, qual é o parâmetro que nós temos? Custódia administrativa são aquelas situações em que o Estado tem um dever a mais de cuidar daquelas pessoas específica. E aí a responsabilidade vai ser sempre objetiva. Então, ó, é objetiva tanto por ato quanto por omissão, tá? É responsabilidade objetiva tanto por ato quanto por omissão. Custódia gera isso. Então, tanto por ato quanto por omissão é responsabilidade objetiva. Agora, vai ter excludente? Vai. Quais são os excludentes? Se houver culpa exclusiva da vítima e força maior, caso fortuito, que está tratando como sinônimos, né? Ele vai isentar o Estado de responsabilidade. Diga. É a mesma modalidade. Continua sendo modalidade do risco administrativo. A custódia. Nós anotamos essa modalidade, risco administrativo. Lembra que faz contraponto ao risco integral? O que é o risco administrativo e o que é o risco integral? São duas teorias que existem. O Brasil adota a teoria do risco administrativo. Por quê? É a teoria que admite essas excludentes, que admite hipóteses em que o Estado não vai responder. Se a gente adotasse a teoria do risco integral, mesmo que o cara se suicidasse lá dentro, ele responderia, o Estado responderia. Não? Nas questões vai ajudar. Nas questões, não, é nas questões. Esse assunto a gente aprende nas questões. Porque é muita informação assim, específica, tal. Aí nas questões vocês param para situar. Diga. Caso fortuito interno, deixa eu pensar na hipótese, né? Não, o que é o fortuito interno? Fortuito interno é aquela circunstância que, mesmo não sendo culpa do Estado ou da pessoa, a pessoa teria como evitar. Por exemplo, às vezes inundou a cela, mas inundou a cela porque houve a quebra de um cano velho, uma tubulação velha. Então é um fortuito, que ninguém esperava, tá? Que houvesse inundação, mas ele não deveria ter cuidado daquela tubulação, não deveria ter feito manutenção. Então fortuito interno é aquilo que quando você pega um carro para dirigir e tá os 4 pneus carecas, tem um acidente. O acidente é um fortuito? Ocorreu um acidente, o pneu furou, tal. Agora é um fortuito interno. Por quê? Porque você deveria ter fiscalizado, olhado os pneus antes de dirigir. Então é algo que você poderia ter evitado, né? Sim. Em que contexto? Diz aí, como exemplo? Sim, é porque o Estado tem de bens ou pessoas. Exato, bens ou pessoas. Vamos fazer as questões aí, eu dar um tempo para você fazer as questões, é o tempo que vamos voltar para resolver as questões. São 15 questões, não é isso? 14 questões sobre responsabilidade civil. E assim, antes da gente resolver, vamos só retomar, né, qual é o perfil da responsabilidade civil hoje no Brasil, né? A ideia é que o Estado ele vai responder pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Terceiros, no caso, são cidadãos, né, ou pessoas jurídicas. Nesse caso, inclusive até danos ambientais também, né, que não é nem cidadão nem pessoa jurídica, mas é um dano à coletividade, então a sociedade como um todo. Então, nesse caso, a gente pode dividir a responsabilidade jurídica como objetiva ou subjetiva. A objetiva é aquela que eu preciso provar a conduta do Estado, o dano que eu sofri e o nexo de causalidade, né? Já a subjetiva, além desses 3, eu preciso provar o dolo ou a culpa do Estado na atuação. Então a subjetiva é um pouco mais complicada para o cidadão, né? Porque exige mais requisitos. Então, qual a diferença? É que assim, se for uma ação comissiva do Estado, ou seja, um agir do Estado, a responsabilidade ela será objetiva, pois ele está agindo. Tanto o Estado quanto as concessionárias, a responsabilidade ela é objetiva. Agora, na responsabilidade por omissão,
ou seja, que é quando o Estado deixa de fazer alguma coisa, a responsabilidade ela é subjetiva, tá? Além disso, nós temos também duas teorias, que são as teorias do risco integral e a teoria do risco administrativo, sendo que a teoria que nós no Brasil adotamos é a teoria do risco administrativo, que são as teorias que adotam, elas possibilitam duas hipóteses de exclusão da responsabilização do Estado. Então o Estado pode usar dois argumentos para não indenizar o cidadão, quais sejam a culpa exclusiva da vítima, é uma primeira hipótese, e caso fortuito força maior, tá? Eu não sei se ficou claro para vocês aí, mas a única exceção que nós temos hoje no Brasil de teoria do risco integral que nós adotamos é no caso de dano nuclear, tá? Dano nuclear. Agora sim, é porque eu não sei até onde se fosse num curso jurídico, né, eu diria, olha, nós temos mais hipóteses. Na verdade, nós temos 3 hipóteses. É porque o dano nuclear é o certo, é a doutrina, que está na Constituição. Agora, a doutrina, ela elenca mais 2 hipóteses. A segunda, no caso, dano ambiental, que ainda é um pouco controverso, mas tem se discutido muito isso, que o dano ambiental é um risco integral, não importa, não tem justificativa, tem que assumir. E também tem atos de guerra ou terrorismo. Atos de guerra ou terrorismo também seriam hipóteses de risco. Eu não aprofundo tanto nesse material, mas né, para se quiser saber, são as 3 hipóteses: dano nuclear, atos de guerra ou terrorismo e dano ambiental. São os 3 tipos de danos hoje que são exceções e que seguem a linha da teoria do risco integral. O resto é tudo teoria do risco administrativo. Lembrando também que a gente não pode deixar de falar sobre a questão da exploradora de atividade econômica. Quando a gente tem uma empresa exploradora de atividade econômica, essa empresa ela vai ter uma responsabilidade subjetiva, tá? Subjetiva. A empresa exploradora de atividade econômica. E o dever de custódia do Estado. O que é o dever de custódia do Estado? É aquele dever que ele tem sobre certas coisas e certas pessoas, que ele tem que garantir a vida, a integridade das pessoas ou coisas, sendo que nesse dever de custódia a responsabilidade do Estado ela vai ser sempre objetiva. Então o Estado vai responder sempre de forma objetiva, seja por ação, seja por omissão, é de forma objetiva, que ele tem o dever de proteger. Claro que mesmo sendo objetiva, ele tem as excludentes, tá? Ele tem, se for culpa exclusiva da vítima, lembra do preso que se enforca lá com o lençol, o Estado não responde, e se for caso fortuito força maior, o Estado não responde, o hack cai. Olha, nesse caso é objetiva, que tem o dever de manter a segurança das pessoas que visitam, das pessoas que visitam. Agora sim, agora depende muito também, depende do caso. Nesses terceiros que visita pode ser ob ou sub, vai depender se foi uma ação dele ou se foi uma omissão. Porque o dever de tutela dele, de custódia dos presidiários, dos alunos. Terceiros que estão em trânsito ali, vai ser ob ou sub. Depende da natureza do dano que foi. Se for um dano por ação dele, é objetiva. Se for um dano por omissão, é subjetiva. Então, terceiros que circulam ali, né, ele vai ser. O Estado ele pode responder objetivamente. Ele responde objetivamente, ele tem a obrigação de responder. Agora, desde que tenha causado o dano. Entendeu? Diga. Não, não é contra a ação de terceiros, não. Quanto a atos de terceiros. Ou seja, é uma visita que chega lá e mata o preso. Então, o Estado não pode dizer, não fui eu, que é quanto a atos de terceiros. Tá? Quanto a atos de terceiro. Então, terceiros pode ser o colega presidiário ou uma visita que chega lá e mata o presidiário. Então, o Estado vai dizer, não fui eu que matei. Não. Você tinha a obrigação de cuidar da vida daquela pessoa. Tá? O Estado tem que proteger mais o preso do que o não condenado. Diga. Objetiva. Sempre. Adota a teoria do risco integral. É objetiva e não tem excludente de responsabilidade.
Ou seja, ele não pode dizer, foi um raio que bateu, caiu na usina nuclear e causou um dano nuclear. Não importa se foi um raio. Você vai responder. Cuide dos seus raios. Mas nesse caso é um outro vínculo. Quando a pessoa trabalha lá dentro, a pessoa tem um contrato. Se é um contrato, não é uma responsabilidade extracontratual ou civil. É uma responsabilidade contratual. O Estado vai responder, só que nos termos do contrato. É em outros termos. Aqui nós estamos falando em hipótese de que o Estado não tem contrato com a pessoa. Tá?